Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Denis, trazendo mais um programa no Alvo da Bíblia. Desde já quero agradecer a vocês que estão inscritos no nosso canal, que estão sempre acompanhando os nossos conteúdos. E também dizer a você que ainda não faz parte dessa família, que você possa se inscrever, também compartilhar, deixar o seu like e deixar o seu comentário sobre os assuntos que nós trazemos aqui no nosso programa, ok? Quero fazer referência aqui aos nossos últimos programas, para você ir lá e dar uma pesquisada, né? Dar uma olhada. Foram eles: a construção da arca durou 120 anos, também a graça no Antigo e no Novo Testamento, né? São os últimos programas que foram gravados, tá muito bom, vai lá, confira. E agora nós iremos para a vinheta, logo após nós estaremos de volta. Muito bem, meus queridos, nós estamos de volta com o programa Novo da Bíblia. Hoje nós estamos trazendo um assunto um tanto curioso, e esse assunto ele é baseado na pergunta que o nosso irmão João Vitor, nos enviou. Ele que é da cidade de Bacabal. Nós vamos à pergunta do irmão Vitor, logo após nós estaremos de volta. Olá, tudo bem? Me chamo João Vitor, sou da cidade de Bacabal. Primeiramente, quero agradecer a Deus. E segundo, quero parabenizar o pastor Denis, né, pelos vídeos que ele sempre traz para a gente de conhecimentos acerca da palavra de Deus, né? E minha pergunta hoje é a respeito da alimentação do povo no deserto, né? A gente sabe que Deus ele determinou o maná, só que também a gente vê o povo reclamando dessa alimentação, né? E eu queria saber, né, minha dúvida é essa, se o povo teve outra alimentação, outra refeição no deserto, né? Essa é a minha dúvida, que Deus abençoe. Muito bem, irmão Vitor. João Vitor, muito obrigado pela participação. Se eu não me engano, parece que é a segunda vez que o irmão Vitor participa do nosso programa. E eu fico muito feliz, né, de saber que os jovens estão aí interessados em aprender a palavra, envolvidos com a palavra de Deus, ok? Essa pergunta é uma pergunta, assim, como eu falei, um tanto curiosa, porque a gente vê muitas pessoas afirmando que o povo de Israel teria se alimentado durante aqueles 40 anos apenas do maná, né? Do maná ali que Deus enviava. E é interessante que outro dia eu estava conversando com uns colegas pastores e um levantou exatamente esse questionamento, né? Disse: rapaz, o maná, o povo de Israel só comia maná, e aí eles já deveriam estar de fato abusados, porque comer uma mesma comida mesmo tanto tempo abusa. E aí eu fiquei com aquela curiosidade. E aí agora deu certo de me fazer a pergunta, e eu vou aproveitar, claro, para tocar nesse assunto e responder, né, à luz da palavra de Deus. Mas antes eu quero dizer para aquelas pessoas que algumas pessoas às vezes dizem: olha, às vezes o pastor aborda assunto que não é interessante. Irmão, todo assunto é interessante, todo assunto bíblico é interessante. A própria palavra diz que toda a escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar e para muitas coisas mais. Então nós não podemos falar de um assunto bíblico, referirmos a qualquer que seja o assunto bíblico, no sentido de dizermos que ele não tem importância. Às vezes não tem importância no seu ponto de vista, mas para outra pessoa, né, tem uma grande importância. Então, claro que nem todos eles têm um valor salvífico, mas não deixa de ser interessante se falar, né, nesses assuntos, até porque também é importante que se diga que tem muita gente que às vezes prega o que não está na Bíblia, né? Isso aí passa a ser então uma coisa muito perigosa, quando nós passamos a afirmar algo que não está na Bíblia. Inclusive no vídeo que eu fiz menção dele, eu falo sobre isso, lá sobre a construção da arca, né? Teria durado 120 anos, lá onde eu falo
que é perigoso você ler um texto fora do contexto. Então, muitas pessoas incorrem nesse erro, né? Estão seguindo aí nesse erro de, através de um texto isolado, eles criarem uma doutrina ou um pensamento. Então, nós vamos agora para a leitura. Realmente, quando é falado pelo irmão que houve uma reclamação, de fato a Bíblia está registrado na palavra de Deus essa reclamação, né, do povo de Israel. E nós encontramos essa narrativa, esse registro bíblico, aqui no capítulo 11 de Números, do versículo 4 ao versículo 10. Nós iremos ler, né, aqui nós vamos encontrar o povo de Israel reclamando por causa, e até alegando, que lá no Egito eles comiam carne, e agora eles não tinham carne para comer. Nós vamos ao texto, né, para ver o que de fato a Bíblia fala sobre isso. Lembramo-nos dos peixes que, no Egito, comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma senão este maná diante dos nossos olhos. Então vocês, como nós podemos ver aí na leitura, eles começam a reclamar, fazer reclamações a Moisés, e eles começaram a alegar, né, que eles não comiam, a comida que eles estavam comendo ali não era da mesma qualidade da comida oferecida por Faraó, né? E aí eles alegam ali que eles não tinham pepino, lá eles tinham pepino, né? E eles comiam, diz que tinham comida de graça, no versículo 5 diz que eles tinham comida de graça, né? Peixe, pepino, melões, né? E dentre muitas outras, cebolas, alhos, tudo isso eles estavam reclamando, né? Fez parte da reclamação do povo de Israel. No versículo 10, a Bíblia vai dizer, né, que a ira de Deus se acendeu contra aquele povo. Se acendeu contra aquele povo. Mas a ira de Deus teria se acendido contra a nação de Israel somente pelo fato deles desejar comer carne? De maneira nenhuma. Não foi. A questão ali não era que Deus estava ali furioso porque eles queriam comer carne, de maneira nenhuma. A questão é que eles colocaram na balança o tratamento de Deus e o tratamento do Egito, e eles chegaram à conclusão, né, pelas suas eles chegaram à conclusão de que a comida do Egito era melhor do que a comida que Deus estava dando a eles. É importante que a gente perceba que aqui é apenas a narrativa do povo de Israel. Não é uma confirmação de Deus nem de Moisés. Essas palavras que foram lidas, né, estavam saindo da boca da nação de Israel. E nós sabemos que aquela nação era uma nação de dura cerviz, uma nação ingrata. Ora, eles viram tudo que Deus fez ali no Egito, tirou eles dali com mão forte, mas eles sempre estavam murmurando. Então, até onde aquele povo estavam falando a verdade, estavam sendo verdadeiros, né? Então é baseado nesse texto aqui que as pessoas afirmam que a nação de Israel só comia... E comeram os filhos de Israel a maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. 35 do capítulo 16 de Êxodo, aliás, de Êxodo mesmo, vai dizer assim, ó: aqui no texto de Êxodo, não está afirmando, é importante que se diga, que eles não tem afirmação só. Aqui o que está dizendo é que Deus alimentou eles, né, durante 40 anos com maná, mas não está dizendo que foi só com maná. Ao ler a Bíblia, é importante que a gente atente para esses detalhes, porque às vezes um detalhezinho muda toda a noção
do que o texto está querendo falar para nós. Então, aqui no versículo 35, não está dizendo que eles só comiam o maná, está dizendo que Deus os alimentou com maná. Então, é importante. Agora, nós vamos mostrar, a partir de agora, que eles não comeram, não é verdade que eles se alimentaram só de maná. Não é verdade isso. Inclusive, lá a queixa deles lá não era uma queixa sincera, verdadeira. Entendeu? Além de eles estarem murmurando contra Deus, quando eles colocam ali na balança como Deus os tratava e comparando como o Egito os tratava, então eles não estavam sendo ali coerentes nem Comprareis verdadeiros, deles, viu? por dinheiro, Agora, comida para vamos ver o que é comerdes, que a Bíblia e nos também diz água aqui para no beber deles capítulo comprareis por 2 de dinheiro. Deuteronômio, versículo Pois o Senhor 6 teu e o Deus te versículo abençoou em 7. toda a obra das tuas mãos, Eliasabe que andas por este grande deserto. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Então, queridos, como vimos aqui, no versículo 6 do capítulo 2 de Deuteronômio, Deus dá uma ordem ao povo de Israel para que quando eles, atravessando o deserto, passassem por determinadas cidades, porque a gente sabe que tem muitas cidades que cortam o deserto, né? Então, quando eles passassem por aquelas cidades, Deus havia orientado que eles comprassem comida e bebida. Para que, né, para que eles se mantessem. Então, quando a Bíblia diz aqui que eles receberam ordem de Deus para comprar comida, isso aí nos mostra que esse entendimento de que eles só se alimentavam de maná, não é verdadeiro, porque senão não teria nenhuma lógica, né? Deus ter mandado eles comprarem comida quando eles entrassem na cidade. E no versículo 7, como foi lido, a Bíblia diz que Deus dizendo para eles, né, que os abençoou com toda a obra, né, das suas mãos, Deus havia abençoado. E Deus disse aqui que no versículo 7 que ele, Deus, era com eles. E coisa nenhuma faltou para aquele povo, coisa nenhuma faltou para aquele povo. É porque, irmãos, é importante que, às vezes a gente fica pensando assim na mente do ser humano, as pessoas acham que aquele povo só estariam na dependência de Deus se eles não buscassem recursos fora do deserto. Isso aí não procede. Porque para Deus cuidar do homem, não precisa ele estar no deserto ou não precisa ele estar na cidade, não, independentemente. Quando eles vão ali, entram na cidade e compram comida e bebida, isso significa dizer que isso também é cuidado de Deus. Isso também é cuidado de Deus, por quê? E isso não desmerece Deus, não. Porque se eles tinham dinheiro e riquezas para comprar aquele alimento, isso aí foi Deus que providenciou. Vocês lembram que quando eles saíram quando eles estavam lá no Egito, Faraó não queria que eles levassem a riqueza, mas Deus ali quebrou Faraó através das pragas e Faraó permitiu que eles saíssem dali rico. Então, aquilo ali não foi por mérito deles, ali foi mérito de Deus. Então, quando Deus manda eles comprar comida e bebida, quando eles entrassem na cidade, isso aí não desmerece a Deus, pelo contrário, isso aí faz parte do cuidado de Deus, né? Isso faz parte do agir de Deus na vida daquele povo. Então mandei mensageiros Ok? desde o E no deserto de versículo Quedemote a Sion, 26 rei de e Esbom, versículo- com palavras até o de paz, versículo 28, dizendo, deixa-me confirma, passar pela tua terra, isso que eu somente tô pela falando, estrada que é irei, dito no versículo não me 6, desviarei para a no direita, versículo 7. Nós vamos nem ler para a aqui, esquerda. ok? A Vamos para comida que eu leitura. comer vender-me-as por dinheiro, e dar-me-as por dinheiro a água que eu beber, tão somente deixa-me passar a pé. Você percebeu aí, na leitura nos versículos do 26 ao 28,
Aqui já é Moisés obedecendo a orientação de Deus, né? Porque alguém pode dizer assim, mas Deus orientou, mas eles não fizeram, não houve necessidade de fazer. Houve sim. Aqui diz que que Moisés mandou os seus mensageiros ir adiante, ir na frente, para que eles entrassem naquelas cidades, e já fosse ali preparando toda a negociação que eles iriam fazer, né? E Moisés dizia ali para eles direitinho como é que eles deveriam falar para as autoridades daquela cidade, que eles iriam entrar ali, e o que eles comessem eles iriam pagar, o que eles, que eles não iam se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e tudo que acontecesse ali, tudo que eles fizessem ali, eles iriam pagar. Inclusive ele fala também aqui sobre a comida que nós comermos e a bebida que nós bebermos, nós pagaremos por ela. Então, meus queridos, aqui está jogando por terra esses textos, jogando por terra essa mentalidade de que o povo de Israel foi alimentado durante 40 anos só com maná. Isso não tem lógica. Isso não tem lógica pelo seguinte fato: ainda que eles não tivessem comprado comida na cidade que eles ali passavam por elas, mas você tem que lembrar, nós temos que lembrar que eles saíram dali do Egito, como eu já falei, ricos. Eles eram donos de manadas, não é? Como é que a gente diz? Eles saíram dali com bois, eles saíram dali com bezerro, com cabra, né? E tudo isso aí era carne. E eles também sacrificavam durante a Páscoa, e eles comiam a carne da Páscoa, né? Aquelas criações tinham que ser renovadas, por isso eles abatiam para comer, até para renovar ali, para renovar as suas criações, entendeu? Então, dizer que o povo de Israel se alimentava só de maná, isso aí é uma aberração, isso é antibíblico, né? Por mais que as pessoas pensem assim, por mais que as pessoas acreditem nessa ideia, mas a Bíblia não dá margens para nós acreditarmos que aquele povo foi criado só com o maná. Aliás, eles sobreviveram ali só com o maná. Eles tinham rebanhos, né? Eles tinham tudo ali que eles podiam abater e se alimentar. O que aconteceu ali então com o povo de Israel? O que aconteceu é que eles eram incrédulos, eles eram insubmissos, e eles não viam o que Deus havia feito por eles. E eles procuravam qualquer coisa para estar reclamando, para estar culpando a Deus, né? Para estarem duvidando do poder de Deus na vida deles. E isso custou caro para eles, custou a vida deles. Ok? Então nós aprendemos uma lição com isso, né? Nós não podemos ser ingratos e não, de formas que a gente não admita aquilo que Deus tem feito por nós. A própria palavra de Deus lá em Provérbios diz que nós temos que reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Tudo que acontece conosco, né? Toda a bondade de Deus é derramada sobre a vida do homem. Mas infelizmente o homem não reconhece isso. O homem só sabe reclamar. O homem só sabe ver defeito em Deus. Entendeu? Então, eu quero me dirigir a você que está assistindo a esse vídeo. Se você dizia para as pessoas que o povo de Israel, durante os 40 anos, se alimentaram só de maná, não faça isso. Não diga isso, isso é antibíblico, né? Deus providenciou muitas coisas ali para eles comer, uva, tantas coisas que Deus dava ali para eles, Deus preparou para eles, por amor a eles, mas eles não reconheciam isso, entenderam? Então é importante que você entenda essa situação. E já quero falar aqui também para os críticos, porque tem gente que diz, como foi falado aqui no começo, né? Tem gente que diz assim, pastor, você trata desses assuntos. Olha, gente, é como eu falei agora no começo. Não fique dizendo essas coisas, porque talvez você é uma pessoa aí que é inteirada na Bíblia, que tem muitos conhecimentos. Que bom, graças a Deus por isso. Mas tem muita gente que vive com dúvida e eles procuram tirar essa dúvida. Então isso é importante para eles, né? Isso é importante para eles.
E eu vou continuar aqui trazendo assuntos que para muitos não vai parecer ser importante, mas para alguns, na verdade, mas para muitos será sim importante. O que eu recebo de mensagem de pessoas dizendo que gostou, que não tinha dúvida, que não sabia que era daquela forma, então eu me sinto feliz de saber que eu estou contribuindo com a fé das pessoas, entendeu? Então eu vou continuar assim trazendo, debatendo esses assuntos, trazendo isso para melhor esclarecimento aí dos nossos espectadores, ok? Nós estamos terminando por aqui. Eu sou o pastor Denis, quero agradecer pela sua audiência, não é? Para você estar aqui nos acompanhando sempre, que Deus te abençoe grandemente, que a graça do Senhor repouse sobre a tua vida, amém? Faça lá os seus comentários de acordo com o nosso conteúdo, ok? E se você achar que você deve levar essa mensagem adiante, compartilhe o nosso trabalho, né? Que Deus, nós ficaremos muito gratos por isso e Deus também vai lhe abençoar grandemente. Paz do Senhor Jesus, um forte abraço e até a próxima oportunidade.